Então, boa tarde, turma de Números na Educação Básica. Hoje é a última aula do semestre da nossa disciplina e a proposta aqui hoje é a gente fazer uma avaliação final, como eu escrevi lá no fórum, lá no Moodle, né? A gente responder a pergunta: que contribuições a disciplina trouxe para o professor ou a professora de matemática que eu sou. Bom, se vocês quiserem falar, ou se preferem que eu faça um resumão da disciplina para vocês lembrarem tudo que a gente fez. Acho que esse resumo pode ser útil. Deixa eu retomar aqui, eu vou pegar exatamente o nosso Moodle. Aqui, então, a página, nossa página lá na disciplina. Primeiro a gente falou um pouco sobre a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, para saber o que ela fala sobre números, letramento matemático. Depois a gente discutiu o artigo da Ana Rafaela Ferreira e da Maria da Conceição Fonseca sobre práticas de numeramento do ensino médio da EJA, para a gente fazer uma espécie de comparação entre esse conceito de numeramento com o conceito de letramento matemático da BNCC. Depois nós fizemos uma síntese dessa parte, né? Números na BNCC, letramento matemático, numeramento e relação entre esses conceitos. Depois nós entramos na parte dos conjuntos numéricos, né? Que a gente ficou a maior parte do tempo nela, né? Então, o primeiro foi o problema da contagem, números naturais e operações, foi uma aula expositiva baseada no livro Conceitos Fundamentais da Matemática, do Bento de Jesus Caraça. Depois aconteceu a oficina 1, sobre calculadora simples, né, que a gente foi uma parte prática relacionada a esse primeiro conteúdo, né, de números naturais, envolvendo uma tecnologia bem simples, que era a calculadora. Depois a gente discutiu o artigo da Maria do Carmo Domit sobre a intensidade dos algoritmos nas séries iniciais, uma imposição sócio-histórica estrutural ou uma opção valiosa, que é relativa aos algoritmos das operações, né, nos anos iniciais. Depois a gente fez uma síntese sobre essa parte relativa aos números naturais, né, que tinha sobre o problema da contagem, números naturais, a oficina com calculadoras, os algoritmos, né? Então, é uma parte que envolve o conteúdo matemático de números com uma metodologia, que seria o uso das calculadoras, e uma discussão teórica sobre algoritmos. Depois a gente teve o primeiro seminário sobre cálculo mental, que ainda envolvia o conjunto dos números naturais, né, um grupo em cada turma. Aí depois a gente começa a entrar no segundo conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais. E aí a gente começou com uma oficina, uma parte prática, que envolvia o conceito de proporcionalidade e uma metodologia de ensino, que era a sala de aula invertida. Então, a gente trabalhou com alguns vídeos sobre proporcionalidade, da professora Petrina Velar, e aí tinha uma parte prática aí relacionada com o conceito de proporcionalidade. Foi uma semana, né, dedicada a essa oficina. Depois a gente teve mais uma aula expositiva sobre os números racionais, que é o problema da medida, construção e propriedades do campo racional, também baseado no livro do Bento de Jesus Caraça. Depois a gente discutiu um artigo do Antônio José Lopes, o Bigode, né, sobre o que os nossos alunos podem estar deixando de aprender sobre frações quando tentamos lhes ensinar frações. É uma crítica do Bigode ao ensino de frações. Depois a gente teve uma palestra com a professora Juliana Batista, do Centro Pedagógico. Ela mostrou para a gente um método que ela criou para o ensino de divisões,
que ela chama de método dos saquinhos. Depois a gente teve a participação do projeto Visitas, do Departamento de Matemática, que eles apresentaram para a gente alguns jogos relacionando números, né? Números, ali principalmente foram também os números naturais. E aí depois a gente, no dia 14 de dezembro, a gente teve uma síntese dessa parte sobre os números racionais, que foi bem longa, né? Então, o problema da medida, o ensino de frações, a oficina sobre proporcionalidade, sala de aula invertida, o ensino da divisão e os jogos com números. E para fechar, então, essa parte, a gente teve o segundo seminário sobre números racionais, que teve como referência o artigo da Lourdes Onochique, Norma Levato, sobre as diferentes personalidades do número racional trabalhadas através da resolução de problemas. Aí tivemos o recesso de final de ano, voltamos em janeiro com um novo tema, que era os números irracionais, números reais, né? Então, aí foi o tema era a crítica do problema da medida, o campo real, uma aula expositiva baseada no livro do Bento Jesus Caraça. Depois a gente teve uma discussão do artigo da Veridiana Rezende, da Clélia Nogueira, sobre existe ou não existe um quadrado de medida de área 13 centímetros quadrados. Depois a discussão também sobre um outro artigo da Eliana Soares, Maria Cristina Ferreira e Plínio Moreira, números reais, concepções dos licenciados e formação matemática na licenciatura. E o terceiro seminário, que era sobre esse tema, números reais, com o artigo do Geraldo Broeto e Vânia Maria Santos Wagner sobre o ensino de números irracionais na educação básica e na licenciatura em matemática. O círculo vicioso está em curso. Depois, uma aula síntese do tema números reais, em particular os números irracionais, né? Onde a gente juntava todos esses tópicos. Depois a gente teve uma aula sobre números relativos, ou que a gente conhece atualmente como números inteiros, né? Uma aula expositiva também com base no livro do Bento Jesus Caraça. Depois, a discussão de um artigo do Rodolfo Chintani e colegas, uma discussão sobre a regra decenal na multiplicação de números inteiros com estudantes do ensino fundamental, foi a unidade mais curta aí da nossa disciplina, né, sobre os conjuntos numéricos. E aí a gente passa para a última unidade, que foi voltada para uma tendência da educação matemática, que é a modelagem matemática. Então, a gente envolveu essa tendência com o conteúdo da disciplina, que são os números. Então, a gente teve o quarto seminário, baseado no artigo do Emerson Tortoli e da Karina Silva sobre modelos matemáticos nos anos iniciais das pesquisas às práticas. Aí a gente teve uma oficina também envolvendo essa tendência na modelagem matemática e os números, né, que a oficina tinha por tema a eficácia de vacinas contra a Covid. Depois a gente teve um bate-papo com o grupo de discussões sobre modelagem da educação matemática, relativa a essa tendência da educação matemática. Aí essa semana passada, né, vocês estavam trabalhando aí na produção do texto Imaginação Pedagógica, em que vocês se imaginavam professores no futuro, considerando e colocando em prática o que a gente discutiu ao longo dessa disciplina, e a aula de hoje. Que contribuições a disciplina trouxe para o professor ou a professora que eu sou? Resumindo, foi isso tudo que a gente fez. Agora eu gostaria de ouvir vocês, dizendo boa tarde aí para o PH, para o Clever, que chegaram depois. A ideia aqui, então, é que vocês apresentem suas observações, reflexões sobre
a nossa disciplina, para a gente fazer um fechamento aqui. Então, Jussara, uma coisa que eu acho que posso destacar assim, que foi a ampliação dos olhares para determinados pontos da educação. Eu acho que a forma de trabalhar os temas eu via, enxergava de uma maneira e isso eu pude transformar a maneira como eu vou trabalhar isso quando eu estiver aplicando em sala de aula. Isso para mim foi bem marcante. Gostei muito do andamento da disciplina. Eu assim, teve um questionário no início para saber o que a gente esperava e tudo mais. Eu vi que a proposta que você colocou para a gente foi dentro disso. Eu acho que a maioria das pessoas imaginavam. E assim, as oficinas eu vejo assim como um ponto muito forte. Eu acho que a participação do Visitas e do GDMEM foi assim muito interessante. Gostei muito da parte da modelagem matemática, vi que é possível trabalhar de maneiras assim a intrigar o aluno, fazer ele trazer ele para a sala de aula com mais assim propriedade. Eu gostei muito da disciplina, tenho ainda algumas educação básica, espero fazer com você. Bacana, Clever. Sua fala me fez lembrar que na primeira aula, eu faço isso toda primeira aula minha, né? Que eu falo sobre a importância de nós, professores, estabelecermos um diálogo entre teoria e prática. E eu tento fazer isso nas disciplinas que eu sou responsável, porque um professor que só tem teoria ou um professor que só fica na prática, né, o próprio Paulo Freire critica esses dois extremos, né, acaba não sendo um professor que cumpra seu papel, né? Então, a gente não pode ficar fechado só na nossa prática dentro do mundo limitado e a gente não pode ficar viajando no mundo teórico, né? A gente tem que colocar essas duas instâncias para dialogar o tempo todo, né? Então, as oficinas, né? O Clever falou disso, eram possibilidades da gente colocar em prática ou as teorias que a gente estava discutindo, né? E também a gente não ficou o tempo todo só com oficina, só com prática, né? Tinha os artigos, tinha as discussões para refletir sobre aquilo ali, porque quando a gente faz isso se chama praxis, né? No segundo Paulo Freire, né? Que é essa prática inspirada pela teoria e a prática inspirando a teoria, né? A gente o tempo todo transitando entre uma e outra, que isso é que nos faz crescer como professores, em particular como professores de matemática e educadores de maneira geral, né? Então, isso é um convite que eu deixo para vocês para a vida inteira, para vocês, quando vocês estiverem atuando como professores, se já não atuam, nunca deixar de estudar e nunca deixar de refletir sobre a sua prática, buscar trabalhos, pesquisas, artigos que ajudem a pensar sobre sua prática e também escrever sobre a sua prática. Às vezes a gente faz uns trabalhos super bacanas na escola que fica ali, né? Só para a gente mesmo e para os alunos. Né? Quando a gente tem várias oportunidades de mostrar, de compartilhar essa prática com outros colegas. Eu vou deixar até aqui com vocês a divulgação do Encontro Nacional de Educação Matemática, que vai acontecer de forma online, já devo ter falado isso com vocês, este ano, vai ser de 11 a 15 de julho de 2022, uma edição virtual, e é uma grande oportunidade para vocês verem outros trabalhos e compartilhar os trabalhos de vocês. Com outras pessoas, né? Encontro Nacional de Educação. É o nosso Enem, Encontro Nacional de Educação Matemática.
Esse é Enem antes do Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Esse aí foi bem antes do... A sigla veio primeiro. E para esse encontro aqui, quem quiser, se você for sócio da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a inscrição é gratuita. E você se associar a pagar a anuidade da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, aluno da graduação paga R$ 15, 15, R$ 16. Com isso, você tem direito a desconto em congressos, nesse caso aí vai ser um desconto de 100%, tem direito a acesso a e-books no site da SBEM. Então, fica aí a propaganda também da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Eu sou meio garota propaganda da educação matemática, tá, gente? Repara não. Obrigada, Kleber. Quem mais gostaria de falar? Tamires, Gabriela, Jonice, Posso falar Pedro, um pouco, Olga. sabe? Acho que, assim, quando eu comecei a disciplina, eu imaginava que eu não tinha, que eu não sabia ser um professor, eu não tinha noção da educação na escola básica, né? E aí, no decorrer da disciplina, eu tive certeza absoluta que eu não sabia absolutamente nada, né? Mas é claro que ao longo dela eu pelo menos consegui aprender muita coisa, consegui as ideias das oficinas, igual o Cleber também falou da questão de modelagem matemática lá, que apresentaram o trabalho, né? Acho que tá meio barulho de fundo, mas Faz parte. Fica então, tranquilo. que mostraram o projeto do Visitas lá, eu achei super bacana, né? A proposta dele, né, de colocar os alunos para desenvolver alguma coisa mesmo, botar os alunos meio que eles criando o próprio aprendizado deles, né? Assim, colocar é claro que com o professor agindo de mediador ali, né? Ele propondo o problema, né? Propondo ideias, ajustando as ideias de solução, mas eu achei super bacana o vídeo lá, né, que mostraram pra gente. Com certeza eu aprendi muita coisa sobre vários assuntos, né, sobre as questões de frações, por exemplo, que é um que eu fiz do imaginação pedagógica, assim, que para mim, antes da disciplina, era uma coisa bem, tipo, sabe, não batido, mas só falar, tipo, é isso, isso, isso e acabou, assim, mas com a disciplina eu consegui ver que tem muita coisa além disso, que essas coisas vão impactar depois em outros assuntos, então é super importante ter essa base bem fundamentada, bem praticada em sala de aula. É importante isso que você está falando, Gustavo, porque se a gente acha que o assunto é trivial, né, é simples, a gente pode não estar atento o suficiente para entender as dúvidas dos alunos, né? E aí isso dá um ruído na comunicação, na estratégia pedagógica que a gente usar. Então, na hora que você, professor, já está mais atento, sabendo do nó que é a discussão dos números racionais, dos números irracionais, aí isso já vai te deixar mais mobilizado, atento para procurar por práticas que deem mais significados para esses assuntos, né, para os estudantes. Isso é muito, muito importante, né? A gente não pode ir para a sala de aula achando que é tudo trivial, porque não é. Jussara, pode falar? Sim, Cleus? Tá, ok. Então, boa tarde, turma.
Eu achei importantíssimo. Nossa, eu fiquei assim, ficou até além da minha expectativa. No primeiro dia de aula, eu achei meio estranho, falei, meu Deus, trabalhar dessa forma, o que é isso? Então, assim, para mim foi assim, tão gratificante, que eu falei assim, eu vou ver, como eu sempre pego as séries iniciais, porque são as séries que eu mais trabalhei, ainda eu fiz como se fosse uma professora novamente das séries iniciais. Eu achei muito importante o trabalho da professora Petrina, achei ótimo aquele trabalho dela, muito bom, com vídeo e tudo. E eu resolvi ser uma professora trabalhando com concreto, não só abstrato, que geralmente a gente vai com quadro, com as séries iniciais, né? Muitas vezes a gente só ensina o abstrato, esquece do concreto. Então, eu montei uma aula onde eu podia utilizar todo o material concreto, mostrar para o aluno como é que utiliza esse material, fazer com que eles também façam, pratiquem também, aprendam também a utilizar esse material e, ao mesmo tempo, fazer o exercício não só escrito, como abstrato, como concreto. Não sei se você percebeu, que, né, com a ajuda do professor, o aluno aprender a medir ele, os colegas, né? Então, eu usou bastante material concreto. E também aprendi, que eu achei importante, com a aula, que não é só quadro e giz. Existem outras formas também de ensinar, apesar que a gente sabe, mas de uma forma mais clara para o aluno. Então, foi a melhor matéria até agora, que aproximou mais de mim, foi essa. Espero fazer as outras novamente com você. A gente conhece que o seu trabalho é muito bom, né? Não poderia ser diferente do que a gente pensa. E espero continuar com você aprendendo a trabalhar dessa forma. Obrigada, Cleusa. Pode falar, Jussara? Claro, Tamir. Então, a matéria também foi muito importante para mim. Nossa, eu aprendi coisa demais. Eu acho que, pelo menos esse semestre, foi a matéria que eu mais gostei de ter. E o mais interessante foi que tiveram coisas que eu aprendia na matéria e eu já conseguia aplicar logo depois, sabe? E isso aconteceu, inclusive, com a oficina. Eu fui o primeiro grupo da oficina. E o meu tema era sobre cálculo mental. E, assim, eu trabalho com monitoria e sou professora também. E aí, os meus alunos tinham muita dificuldade em cálculo mental. E o fato de eu ter feito essa oficina ajudou muito a ajudar eles com cálculo mental. Seminário, isso, eu falei errado, desculpa. Seminário, não oficina. O primeiro seminário de cálculo mental. E aí, ter feito o seminário de cálculo mental, né, e ter visto tudo aquilo, aprendido sobre aquilo, visto aquelas táticas, me ajudou a ajudar eles a fazer o cálculo mental, porque muitas vezes eles não conseguiam. Então, eu realmente, assim, me ajudou no nível de aprendendo aqui e aplicando já logo depois nas aulas, sabe? E era muito legal, porque, tipo, tinha coisa ali que às vezes até me ajudava e eu passei isso para frente, sabe? Não ficou só comigo. E todos os artigos, todas as coisas, tipo, o modo de ver a sala de aula, o modo de ver o ensino da matemática, de não só despejar matéria nos alunos, sabe? De que tem que ter uma contribuição ali. O aluno, ele também tem que tá entendendo o que está acontecendo, você tem que levar aquilo para a vida dele e ele trazer a coisa da vida dele também para aquela situação, para aquela matéria. Enfim, tudo, assim, eu gostei muito, eu acho que foi muito rico para minha, sabe, para minha carreira mesmo, para mim, porque eu faço, porque eu gosto muito de dar aula, então isso foi algo que eu fiz por gosto, foi uma matéria que eu fiz com gosto, sabe, que eu gostei realmente de aprender e de colocar em prática e de sentir que eu estou cada vez sendo uma professora melhor e ensinando melhor e aprendendo mais sobre como ensinar, sabe? Eu acho que foi muito, muito produtivo.
Obrigada, Tamires. Legal ouvir seu depoimento, seu relato, né? Que você já colocou em prática. E continue colocando as outras coisas em Sim, prática e buscando. Uma vez alguém me falou assim, nossa, uma coisa que eu aprendi, né, nessa disciplina tal, é que eu posso procurar, sabe? Uma coisa assim simples. A internet está hoje cheia de opções, de propostas, né? Então, uhum. vai atrás, né? Vão procurar, vão buscar para poder é, enriquecer ainda mais a nossa prática, né? A gente não precisa ficar só com o livro didático, né? Tem Uhum. muito material disponível para no mundo afora aí. E eu acho que outra coisa que eu aprendi também é sobre como é importante ter criatividade, sabe? A gente acha que não, mas a matemática ela fala muito sobre criatividade também. E criatividade na hora de ensinar. Porque, igual, se você ensina de um jeito e o aluno não entende daquele jeito, não adianta você explicar do mesmo jeito. Você tem que ter a criatividade de ter várias formas diferentes de ensinar para você conseguir com que todos os alunos te compreendam, entendam daquele jeito. Tem aluno que vai entender se você colocar só teoria lá no quadro e tudo bem. Porque eu, quando era aluna, entendia desse jeito. Então, tem aluno que vai entender. Mas a maioria não vai entender desse jeito. E você tem que ter a criatividade de conseguir criar formas diferentes de passar esse conhecimento para os alunos, sabe? De compartilhar isso com eles. E eu acho que isso ficou muito evidente na matéria, assim. Porque o tempo todo a gente tinha que estar estimulando essa criatividade nossa, até na imaginação pedagógica, inclusive, né? Para estimular essa criatividade realmente, porque a gente tem que ter isso para ensinar, sabe? A gente não pode ficar só no tradicional e só no, no básico e tal, porque às vezes isso não é o suficiente. Então você está sendo um professor meio mediano, né? Se você fica só desse jeito. Tamires, eu acho que é criatividade e versatilidade também, né? Porque Verdade. porque você criar só, de repente pode secar a fonte, né? Agora, se você tem alternativas, se você conhece diferentes alternativas e busca uma outra, tal, você consegue articular isso Sim, né, e fazer a diferença na sala de aula. com certeza, com certeza. Mas foi muito legal a matéria no geral. Assim, fiquei um pouco cansada, era bastante coisa, mas foi muito legal. Bacana, Tamires. Não, mas eu sou meio exagerada mesmo, porque eu acho assim, se a gente não ficar constantemente em ação, sabe, a coisa esfria, né? Então, o tempo todo, né? Eu fico muito incomodada em disciplinas de conteúdo matemático, por exemplo, quando eu dou cálculo, equações diferenciais, parece que os alunos só estudam em véspera de prova, né? E aí eu gosto de manter esse estado de estudo, de discussão, de fazer o tempo todo. Eu acho que isso né, sei lá, dá um efeito diferente, né, em você. Vocês estão o tempo todo pensando nessas coisas, né? Mas, mas Entendi. vocês dão conta. Dá um sentimento assim que a gente está evoluindo, mais maior do que o sentimento que a gente tem nas aulas de matemática, né, igual você falou. Outra coisa também, complementando o que vocês estavam falando aí, uma coisa muito importante que essa matéria ensinou para mim foi que a gente, como professor, está sempre aprendendo, assim, nunca vai estar completo, porque sempre vai ter uma situação diferente, alguma coisa, algum contexto diferente, que vai exigir da gente uma criatividade, uma versatilidade para conseguir abordar o tema da melhor forma, né, para aquela classe, para aquele aluno, que seja, alguma coisa assim. Eu gostei muito, assim, da matéria também, só elogios para você, Jussara, e agradecimentos, né? E acho que o que todo mundo falou aí também eu falaria tranquilamente, mas já foi falado. Obrigada, PH. Está me escutando? Alô? Sim, Pedro? Então, eu sempre ficava, pelo menos durante um tempo, eu trabalhei com pesquisa na FAI. Durante muito tempo, eu ficava muito com o pé atrás com disciplinas que falam sobre educação matemática,
Porque nesse período que eu estava na FAI, futuramente eu fui descobrir que era um pedaço só dessa galera, que eles discutiam sobre ser professor e nunca tinham entrado dentro de sala de aula. E eu tive contato com isso e eu ficava muito perdido, eu achava, tipo, eu percebi alguns comentários dentro desse grupo de pesquisa e eu ficava, tipo, caramba, a pessoa não sabe o que é estar dentro de sala de aula. Então, tipo, dessa visão eu fiquei muito com o pé atrás com as matérias da FAI sobre esse tipo de coisa, mas é esse tipo de matéria que faz com que, pelo menos que para mim, eu perceba que essas matérias são real importante, porque ao mesmo tempo você consegue conciliar um conteúdo, como é que eu vou falar? Extremamente específico, você tem autores, você traz aquilo, você consegue transcrever aquilo para dentro de sala de aula e acaba que fica uma coisa simples, tanto para a gente que tá estudando isso, como para o aluno que tá aprendendo. Então, essa disciplina, para mim, todas elas agora que eu tenho feito, que eu estou um pouco mais no final do curso, tem sido muito importante, porque tem me tirado isso, sabe? Tipo, não, você tem que saber as coisas, você tem que estar sempre se alimentando de conhecimento e formas diferentes de fazer, de, de ensinar mesmo. E é isso, é meio que essas matérias têm me aberto a cabeça para essa experiência, abre aspas, ruim que eu tive na faculdade de educação. Na real, não foi todo ruim, não. Tô falando mal aqui, mas é só desse fato. Mas é meio que isso. Tipo, eu gosto muito dessas matérias que me abrem a mente de experiências ruins que eu tive anteriormente. Sabe? E para mim foi muito importante por causa disso. Aprendi coisa pra caramba também. Acho que os meninos falaram bem aí sobre outras coisas, sobre a necessidade de se aprender, e que eu acho isso muito importante também, sobre as coisas que a gente aprendeu aqui, sobre coisas que a gente vê, que a gente tá assistindo uma apresentação de seminário que seja, olha e fala, caramba, dá para fazer um negócio muito legal naquela turma que eu dou aula na escola X, porque a turma me parece demais, e, nossa, você fica tipo, meu Deus. Eu fico assim, com turmas que eu já dei aula, eu ficava tipo, nossa, se eu tivesse feito essa aula um aninho antes, eu tinha feito um trabalho muito maneiro com os meus. E é meio que isso, sabe? E isso esse sentimentozinho que me dá uma gratidão muito grande por esse tipo de matéria. Mas é isso. Acho que todo mundo falou muito bem. Falei um pouco da mesma coisa, mas é isso. Não, Pedro, você falou uma coisa diferente. Obrigada aí pelo seu depoimento. Essa impressão que a gente tem, acho que ilustra bem o que eu falei antes, né, da gente ficar só na teoria ou só na prática, né? Porque você deu um exemplo de ficar só na teoria. A gente, como pesquisador, às vezes a gente se distancia, né, do lado prático da coisa, né? No nosso caso, da sala de aula de matemática. E daí você pega um matemático profissional, ele também é teórico, ele está longe da sala de aula da educação básica. Você pega um pesquisador em educação, ele também pode estar longe da sala de aula, né? Mas ele está lá fazendo a prática, a pesquisa dele, que não é diretamente na prática. Mas todas essas coisas. É igual assim, um cara que é muito especialista, né, numa coisa, que ele não está. Para você ver o uso daquilo que ele está fazendo na pesquisa, numa aplicação prática, demora um tempo. Né? Então, o mundo da ciência, o mundo acadêmico tem disso, né? Mas essas disciplinas, né, na educação básica, o propósito delas é exatamente assim, pôr a mão na massa, né, fazer essa conversa da teoria com a prática, né, de teorias da educação matemática com a prática da sala de aula de matemática. E eu não sei se aconteceu com vocês, mas é a segunda vez que eu estou dando essa disciplina, só aprendi, estou aprendendo agora também, mas a primeira vez que eu dei, agora reforcei um pouco mais, eu percebi o quanto eu aprendi de matemática, porque a gente saber, né, os conjuntos numéricos, operações, etc., enquanto a gente usa, é muito diferente da gente pensar esse conteúdo para ensinar.
né? Igual aquele artigo das diferentes personalidades dos números racionais, né? As discussões sobre fração, dos números irracionais, a gente cada né, dilema que tem ali, né? Como é que a gente convence o aluno disso? Então, aí a gente aprende muita matemática. Eu, como professora dessa disciplina, né, há um ano atrás e agora, eu acho que eu aprendi muita matemática, né, como né, aqui fazendo essa disciplina com vocês. Não sei se vocês perceberam isso, né? O Gustavo falou, né, que é um conteúdo que a gente dizia, eu acho que eu sei, é fácil, né? E aí aqui ele se deu conta de que não é bem assim, né? Então, aqui nessa disciplina, a gente aprende matemática e educação matemática, né? E misturado, né? Porque a gente não sabe em que momento você quer. Estou discutindo matemática agora, nesse minuto seguinte, a educação, né? Porque a coisa toda misturada, né? É isso que eu acredito que seja a formação do professor de matemática, né? Que a gente discute conteúdo matemático misturado com questões pedagógicas. Obrigada pelo exemplo, Pedro. Eu acho que também você selecionou muito bem os artigos assim, nesse sentido, que a maioria deles mostrava uma prática em sala de aula, né? Eu, pelo menos, os contatos que eu tinha com os artigos não tinham tanto esse lado, assim. Esse semestre que eu vi mais artigos, assim, com trabalhos em sala de aula, especificando a turma e tal. E aí eu gostei muito também. E aí alguém falou aqui do fórum, eu fui abrir aqui para ver as perguntas do fórum lá da primeira aula. Eu vi só um tema aqui que não foi abordado na matéria, assim. Então, acho que você conseguiu abordar muito bem aqui, todo mundo estava esperando da matéria, assim. Qual que não foi? Qual que não? Fiquei curiosa agora. Foi a matemática no novo ensino médio. Quer ver? Eu vou ler o que o cara escreveu aqui, que é bem pequenininho. Foi o Lucas Vasconcelos, escreveu Como fugir do pensamento comum na hora de criar um itinerário formativo na área de matemática no novo ensino médio. Só há espaço para programação ou cursos de investimento? Como reduzir tanto a carga horária na formação geral? Os alunos que optarem pelo itinerário de matemática chegarão melhor preparados na universidade? Acho que sim, foi respondido sim, mas não tão diretamente sobre o novo ensino médio, né? Mas, tirando a parte do novo ensino médio mesmo, foi bem respondido, sim, aos outros questionamentos que ele faz. Na verdade, eu acho que eu tenho que conhecer também o novo ensino médio, que eu não conheço. Eu também vi pouco, e é o que a gente vai entrar, né, agora. A gente vai entrar para a sala de aula e se deparar com ele. Se eu não me engano, esse ano é só o primeiro ano que está com o novo ensino médio, os outros anos ainda estão normal, e depois vai aumentando. Mais alguma coisa? Joanice, Gabriela? Caladinhos. Mas é isso, eu deixo para vocês o convite para pesquisar sempre, tá? Esses artigos que eu selecionei para disciplina, eu selecionei, sim, buscando. Entra no site das revistas e busca. E aí a gente vai encontrando um monte de coisa e aí dá uma olhada rápida assim no resumo, uma leitura em diagonal, para ver, isso ó, isso é interessante. Então isso vai para os favoritos. Esse aqui não é bom não, então sai fora. E aí a gente planeja e vai cruzando aí, colocando prática, teoria, convidando pessoas para vir trabalhar aqui com a gente, que é sempre muito importante a gente conversar, trocar ideias com outros professores para aprender, né? E não só para aprender e para ensinar também, né? Para mostrar para eles as coisas que a gente faz. Então, para o professor é muito importante trocar ideias, experiências, é importante fazer pesquisa, é importante ser criativo, ser versátil, conhecer as tendências da educação matemática, conhecer matemática e ouvir os estudantes, ouvir os nossos alunos, né? Porque são todos diferentes e eles estão ali sob nossa responsabilidade, né? Para a gente fazer uma educação matemática responsável, crítica, para
para que eles consigam atuar de forma efetiva, de forma diferenciada, né, nessa sociedade nossa tão injusta muitas vezes, tão problemática. Então, a gente cuidar da educação matemática dos alunos não é um compromisso com o currículo ou com o novo ensino médio, sei lá o quê, mas é principalmente um compromisso com os nossos alunos, de formar cidadãos críticos para não ser enganado numa conta, para saber raciocinar de forma lógica, dedutiva, de ter um raciocínio geométrico para se localizar, para fazer conta, fazer cálculo mental, usar calculadora, fazer conta à mão, usar o seu algoritmo e saber que ele está correto e por que ele está correto. Então, a gente tem que trabalhar com essa educação matemática, isso é um compromisso com o nosso estudante, não um compromisso com um plano de aula, um currículo que tem que ser cumprido. Questionar as fake news, exatamente, PH. Saber ler as fake news, não acreditar nelas e apontar onde é que está o problema. Ei, Guilherme. Boa tarde. Uma coisa que eu acho que seria interessante, Jussara, assim, para as próximas vezes, se for dessa disciplina, é ensinar um pouco a pesquisar artigos, assim, porque eu, pelo menos, não sabia muito, assim, ainda não sei, na verdade, como que eu faço uma pesquisa de artigo para embasar alguma coisa que eu preciso, etc e tal. E aí você falou aí, né, que tem a técnica de leitura e também alguns sites que são mais conhecidos. E aí, como é que você faz? Você procura por palavra-chave e aí você vai em autores que você já ouviu falar ou você vai de artigo por artigo para ver como tá e tal? Explica para nós um pouco. Ai, eu conheço algumas revistas que eu gosto mais, né? Se vocês forem olhar esse conjunto aí de artigos, elas, as revistas originais não são tão diversificadas, né? Eu gosto muito do Bolemas, Etetiquet, de uma revista Perspectivas em Educação Matemática da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, principalmente essas. Mas, assim, eu jogo no Google, aquela velha pesquisa, jogo assim, ensino de números irracionais, por exemplo. No Google mesmo? No Google, e Google acadêmico. Ah, tá. Às vezes o Google comum também dá uns retornos legais, mas o Google acadêmico direciona mais, né? E aí, entrando na revista, eu vou lá na busca e coloco os tópicos. Eu procuro também em revistas fora do Brasil, às vezes acho umas coisas bacanas lá. Por exemplo, se for para discutir provas, né, demonstrações na educação matemática, as publicações internacionais têm muito mais do que aqui no Brasil. Mas é mais ou menos assim, de entrar nas revistas e ir buscando. Aí tem também, né, as pessoas que eu conheço, que eu sei que tem um trabalho legal. Aí eu vou no Lattes delas, né? No currículo Lattes para saber as publicações que elas fizeram. E escolho alguma. Por exemplo, esse de modelagem foi assim, porque eu sei que o Emerson Tortola trabalha com modelagem e educação nos anos iniciais do ensino fundamental. Aí eu fui no currículo Lattes dele para procurar algum trabalho que tinha a ver com números. Entendi, chique. Obrigado. Por nada. Mas se a gente, acho que a gente vai criando essas estratégias ao longo da vida. Não tem um algoritmo muito pronto. Guilherme, a gente está aqui fazendo depoimentos, conversando sobre as contribuições da disciplina. Você quer falar? Eu quero. Professor, desculpa não ter te respondido de imediato, é porque na hora de entrar o meu computador dá aquela travada, sabe? O Meet é um pouco pesado. Uhum. Aí, O por isso, Teams é pesado. o Teams um pouco. É que eu estava no Meet agora. Eu gostei muito da disciplina, assim, gostei muito do semestre passado, mas
Uma autocrítica para mim mesmo é que eu não fui tão produtivo quanto eu fui no semestre passado. Eu acho que eu rendi muito mais no semestre passado. Também percebi, Guilherme. Nossa, muito assim, mas eu não sei, é um cansaço assim que eu tô, sabe? De não ter tido férias, já são 2 anos sem férias direto, né? Quando eu tive férias daqui da UFMG, não tinha do trabalho. Quando tinha do trabalho, não tinha da iniciação. Aí acabou que eu esgotei, assim, fiquei até com medo de Guilherme, não é ter só um você, colapso. tá? Eu juro. Definitivamente não é só você. Não Não é é só mesmo. você. Eu também Nossa, eu estou tô quase bem na assim. mesma. Sério. Gente, eu fiquei muito E acho que preocupado. muita gente, tipo, sério, Eu tá acho que todo ainda é mundo bem pior. cansado. A gente É, não vê férias há muito tempo. E a maioria trabalha também, né? Então a gente é. literalmente não vê férias, porque quando a gente entra de férias da faculdade, tá trabalhando. E acaba que a gente vai fazer o que estava atrasado, né? Das outras coisas, assim. Teve muitos É, textos que eu li quando exatamente. dessa disciplina, que eu fui ler depois que já tinha passado, assim, sabe? Porque eu estava de férias do colégio, então eu conseguia ler Eu tudo também fiz mais, isso. porque senão não deu. Aí ficou um pouco cansativo, assim. Eu até perguntei pro meu terapeuta se ele estava sentindo alguma coisa estranha, porque eu realmente estava com medo de colapsar mesmo. Foi bem tenso, assim. Mas deu tudo certo também. Eu estava com outros projetos, estava escrevendo para um projeto de mestrado e também isso me tomou muito tempo, assim. Me desgastou um pouco. E aí, por isso, eu não consegui aproveitar tanto, assim. Mas eu estou com todos os textos salvos, assim. Eu vou reler todos. Agora eu vou descansar mesmo, assim, sem ler nada, pelo menos umas 2 semanas. Depois eu vou reler. Mas eu gostei muito, assim. Fico muito feliz de poder fazer matéria com você, porque ali dos SECs aqui tem acesso às coisas da educação é você, né? Então, é, é um outro curso, assim, não estou querendo julgar outros professores, né? Mas é um outro tipo de curso, sabe, assim? E muitas coisas, eu acho que já até te falei, né, professora? Mas muitas coisas que acontecem aqui na aula, algumas propostas, eu corro lá na escola e vou fazer também. Geometria eu fiz muitas. A Tamires falou isso também. Nossa, eu faço coisas demais lá, assim, e os meninos acham o máximo. Tem coisa que dá certo numa turma, não em outra, eu vou adaptando, assim. Agora eu já quero, Essa é a ideia, porque é, aqui não é receita de bolo que vai dar certo sempre, não. é, sim, eu quero agora estudar um pouco sobre modelagem, fazer algumas coisas, assim. Depois dessa última oficina, eu fiquei bem interessado, assim. E aí, uma coisa que eu gostei muito foram as oficinas, assim, que eu pude. Era um momento que eu era obrigado a ler, não que eu não fosse obrigado nas outras, mas aí eu tinha que ler com muito mais rigor, porque senão eu prejudicava meu grupo, né? E aí eu acabava lendo com muito mais rigor e acaba que a discussão acrescenta muito, né? A discussão entre as outras pessoas que estão discutindo. Essa discussão foi muito legal, assim. Apesar de estar muito cansado e de não ter aproveitado tanto, assim, eu não acho que eu saí no 0-0, não, sabe? Eu acredito que eu tenha aprendido bastante, assim. Foi bem legal mesmo, de verdade. É uma pena que o último semestre tenha sido assim, mas foi bem legal. Obrigada, Guilherme. Também estou muito cansada, gente. Eu que agradeço. Bom, eu estou esperando o resultado da enquete que o colegiado fez sobre a oferta da disciplina Tópicos, né? Que eu apresentei uma proposta de modelagem na educação matemática, uma disciplina inteira de 60 horas só sobre esse tema. E, então, se der certo lá, vocês estão convidados a participar, tá? Quem ainda não está formando. A votação ainda está aberta, PH? Já sim, eu votei, inclusive acho anteontem ou ontem. Uhum. Pedi um pessoal que não ia fazer para votar também. O professor tá aberto, tá tendo uma divulgação pesada, viu? Tá.
Eu tô curiosa, ansiosa aqui para saber o que vai ganhar. Mas deixa eu até aproveitar e perguntar: um bom horário seria 1h da tarde ou 3h da tarde? Segunda e quarta? Que eu dei essas duas opções para o colegiado, porque eu realmente não sei qual que é o melhor para vocês. Se ela ganhar, é claro. Pra mim, às 15 horas é melhor. Peraí que eu tô olhando aqui. Eu acho que Mas eu vou para fazer quem como tá mais pro optativo. final do curso, 3h deve ser melhor, mas pro início do curso também. Oi, Pedro, não entendi, desculpa. Para quem tá mais pro meio, pro final do curso, 3h deve ser melhor. Tipo, pelo que eu me lembro da grade, de como ela é feita, se eu não me engano, 3h é melhor. Porque geralmente as matérias de cálculo são colocadas 1h. E ninguém nunca tá muito regularzinho com cálculo, né? Conhecendo bem a galera. Mas é meio que isso. 3h geralmente é um horário que tá mais vago na galera do meio pro final do curso. No início é mais complicado esse horário, mas do meio pro final é mais de boa. Aqui no PDF, que tem o projeto da matéria, tá o que você falou mesmo, de 3 às 3 ou 3 às 4h30. Não especificou ainda não. Porque eu coloquei essas duas opções. Porque em princípio, eu queria colocar, a princípio, né, às 3h. Mas aí eu vi que tem fundamentos de geometria plana, às 3h também. E aí eu achei que poderia dar problema aí com quem fosse fazer, enfim. Sempre vai ter uma matéria às 13 e sempre vai ter umas Vai. 15. Vai depender da grade da pessoa, né? Por exemplo, tem gente que eu conheço que vai fazer geometria plana, ou seja, vai estar agarrado nesse horário, mas muita gente já desgarrou dessa matéria. Ou seja, vai depender de como é que tá a grade de cada um. Como o amigo falou aí, muita gente não está regularzinho no curso, então vai oscilar. E aí, para mim, como não faz diferença, eu vou acabar optando por assim, a maior parte dos interessados pode que hora. Aí eu coloco nesse horário. Porque eu vou ficar com geometria na educação básica às 5, segunda e quarta. Opa, bom saber, eu vou fazer. E aí, não sei se eu podia falar isso não. Vazou a informação. Pois é, agora é tarde, né, PH? Já falei. E aí, a tópico, se for aprovado, eu queria manter também segunda e quarta, né? E aí pode ser 1 ou 3. Mas pelo que vocês falaram aí, também seria melhor 3h, né? Mas vamos aguardar o resultado. Fala com a turma lá para votar logo, então. Eu acho que já fechou o formulário, eu fui abrir, Já? já até fechou. Tá. Devem dar o resultado em breve. Uhum. Mais alguém quer falar? Bom, gente, então acho que é tudo. Agradeço vocês pela companhia, pelas aprendizagens aí ao longo do semestre picado e cansativo, como bem disse o Guilherme, e que a gente sempre aprende com os alunos. Eu acho que esse formato, apesar de ser muito cansativo, acaba que a gente fica mais versátil também, né? Mas valeu, obrigada. A gente tenta aproveitar as coisas que a gente discutiu aqui na vida de vocês. Beleza? E Pedro, estou aguardando lá o texto, tá bom? Pode deixar, pode deixar. Então, gente, muito obrigada. Vamos encerrar por aqui, né? Bom descanso para vocês, na medida do possível, e vamos com força aí, que esse ano a gente precisa muito estar junto. É isso, bom descanso para você também, Jussara. Obrigado aí pelos esforços. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jussara. Obrigada, gente. Até mais. Até. Abraço, tchau. Obrigada, Jussara. Boa tarde.